Olá, meus amiguinhos! E aí, você gosta de histórias? Quem fala aqui é o escritor e contador de histórias Marcelo Fernandes, que vem contar mais uma história para vocês. E tenho certeza que vocês vão gostar dessa história. Então, vamos de história! Nós vamos contar uma história muito especial, que é a história da rainha onça. E dentro da floresta existia uma rainha onça que se chamava Lia. E ela reinava junto com uma tartaruga, que é a tartaruga Neide. Ela tem 100 anos, uma tartaruga muito antiga. E então a nossa rainha onça cuidava da floresta com muito carinho, ajudava os outros bichos, sempre próximo de todos. Mas aconteceu que um dia a tartaruga Neide veio conversar com a onça e falar que na floresta algo ia acontecer. A rainha entendeu assim, mas o que é que vai acontecer? Aí a tartaruga Neide conversou com a onça e explicou que todo ano as andorinhas chegam e sempre diz o que vai acontecer durante aquele ano. Se vai acontecer coisas boas ou coisas ruins. Ah, tudo bem, né? Mas o que pode acontecer este ano? E a tartaruga disse assim, que as andorinhas quando chegam de manhã é porque o ano vai ser bom. Se ela chegar à noite, o ano não vai ser muito bom não. E as andorinhas este ano chegou à noite, barulhentas, agitadas. Então ela falou assim que vai acontecer algo. Então avise os animais para que se preparem. Então a onça foi lá e disse para o sabiá contar para todos que simplesmente vai acontecer algo muito difícil esse ano. E aí todos tinham que preparar, separar um pouco de água, de folhas, de comida, para fazer um estoque bom. E ela foi, né, avisou, o sabiá também foi lá e avisou a todos. Mas como a comunidade toda sempre tem gente que é do contra, e aí o que aconteceu? Que as maritacas não acreditaram no sabiá e nem na história da onça. Falou assim, isso é mentira, elas estão inventando, é só para atrapalhar o reino, né? Porque no reino tinha uma harmonia e a onça era dedicada. Mas as maritacas começaram a falar com um, falar com o outro, falar com todos e começaram a falar coisas mentirosas. E começou a deixar dúvida no ar. Os bichos começaram a ficar meio em dúvida. Será que é verdade? Será que é mentira? Parece até que uma história que você já ouviu. E aí o que aconteceu é que as maritacas fizeram uma reunião e disseram que era mentira da onça. E a onça explicou, e ela foi lá junto, né, com a tartaruga, e explicou, olha, não é bem assim, as andorinhas vieram à noite, então, simplesmente, algo ia acontecer. Mas alguns bichos não acreditaram nisso. E assim foi. Alguns prepararam e outros não. E foi chegando, passando, né, aquele ano que de repente veio uma seca. Os rios secaram, as folhas secaram, não estava chovendo mais e estava todo mundo passando fome, porque alguns não se prepararam. E aí as maritacas chegaram para ser do contra, elas foram e simplesmente começaram a falar, a mentir de novo, falando que é culpa da onça, a onça mudou o curso do rio, e porque a onça fez isso, fez aquilo. E todo mundo queria brigar com a onça. Mas a onça disse, eu avisei para vocês se prepararem. Mas aí o que aconteceu? Que as maritacas não acreditaram. Mas outros bichos começaram a ser solidários com aqueles que estavam passando fome. E olha só,
a anta, que é muito assim dedicada, cuidadora, né? E começou a ajudar os outros bichos, né? Começou a dividir. E um bicho vendo, dividindo com o outro, e também o outro começaram a ajudar os peixes, ajudar os animais, principalmente o bicho preguiça, que já estava passando fome, e começou a ajudar. Mas as maritacas não queriam saber de ajudar ninguém e começaram a voar. Mas o negócio foi apertando. A situação foi ficando difícil até que as nossas maritacas perceberam que não tinha mais o que comer, não tinha fruta. E começaram a falar um com o outro, mas ninguém mais estava acreditando na história dela. E a solidariedade já estava ajudando muitas pessoas. Então as maritacas perceberam que os seus filhotes não tinham o que comer. E elas perceberam que estavam falando mentiras, que não é verdade aquilo. Então elas foram falar com a onça, pedir desculpa, simplesmente falando que elas mentiram e que queriam perdão. E a onça, vamos consultar a tartaruga. E assim as duas perdoaram as maritacas, mas fizeram um acordo. Diz que não mais vai falar mentiras, nada, né? Não vai inventar história e vai acreditar no que a onça e principalmente a tartaruga sábia falar. Então elas optaram, sim, nós vamos obedecer. Então a onça ajudou as maritacas com comida e aí a nossa tartaruga viu que as andorinhas no outro ano já começou a chegar de manhã. Então aquele ano ia ser bom. E aí foi muito bom. Todos ficaram felizes e a harmonia na floresta voltou. É assim também a história da grande seca no reino da rainha Lia da onça. Você gostou dessas histórias? Você gosta, né, de muitas histórias? É assim também tem as histórias Sonhos de Francisco. Acesse o canal e veja sonhosdefrancisco.blogspot.com e também outras histórias com a onça, com as maritacas e também com a turma dos Sonhos de Francisco. Até a próxima. Tchauzinho! Acordei bem cedo para conhecer melhor toda essa natureza e os bichinhos ao redor. Toda essa natureza e os bichinhos ao redor.